depois da publicação de Essa Terra, romance emblemático dos anos 70, que se tornou um clássico, Antônio Torres dá meia volta. Seu narrador caminha novamente sobre sua terra. Ponto. Essa aventura não se dá sem riscos, principalmente nessa hora incerta, quando os fantasmas adormecidos se libertam entre as pedras. E o cachorro e o lobo, a memória se apressa, atropela. Esse território da memória poderia ser a Itabira mineira de Carlos Drummond de Andrade. Mas não, estamos realmente no interior da Bahia, na Junco de Antônio Torres. Atualmente, uma cidadezinha quieta, silenciosa, enfeitada de árvores e antenas parabólicas, à espera do fim do mundo. Não faz nem meio século que ganhou o status de cidade. Mas quantos anos de solidão? 20 anos após ter ido para São Paulo, o Som Maravilha, graças a golpes de sorte, o narrador refaz a viagem em sentido inverso. Uma visita relâmpago ao pai que acaba de completar 80 anos. Um pai idêntico ao que deixou 20 anos antes. Mais sereno talvez e mais solitário. Sua mulher e seus filhos foram tragados pelo chamado da cidade. O banco, fachada do progresso, roubou-lhe as terras. Resta-lhes um cantinho de roça no alto de uma colina, uma vista deslumbrante e a conversa com seus mortos, sua fidelidade e sua liberdade. Em torno dele, tudo parece imóvel, mas tudo mudou. Não há sinais da antiga animação e de uma sociabilidade vistosa. Não há mais rebanhos, não há mais plantações, mas sim um povo formado por pequenos funcionários públicos. E um silêncio de dar medo. Nas 3 etapas de um dia que segue o trajeto do sol, manhã, tarde, noite, o narrador tenta recuperar a posse de um lugar onde estão suas raízes. As lembranças afloram, trazidas pela saudade e pela litânia de genealogias. Uma história se escreve onde histórias se confundem, ritmadas por melodias antigas que minam a dor. Boleros, guarânia, choros, sambas, canções. Pixinguinha e Luiz Gonzaga, o rei do Baião. É como uma iconografia musical associada aos trabalhos e aos dias, aos primeiros amores. A memória é coisa para músicos e poetas. Misturando os tempos, os tons, a emoção e a ironia, Antônio Torres debruça-se de forma arguta sobre o destino de uma terra fadada às contradições do mundo moderno. O tempo dos boleros passou, assim como o tempo dos profetas. Não aparecerá mais nenhum Antônio Conselheiro. Em O Cachorro e o Lobo, a nostalgia dá lugar a uma maturidade conquistada. Uma maturidade que toma corpo através do domínio do estilo. Alice Hailard. Há 2 momentos quando está no ofício, né? Um é muito ruim, que é quando você bate e o teclado não responde. Isso é em qualquer coisa que a gente vai escrever, sobre qualquer coisa, né? Você vai fazer anúncio, fazer uma reportagem, fazer uma bula de um remédio e fazer um romance ou um poema. E há aquele momento de quando você bate e responde, aí você não está mais só. Eu acho até o seguinte, escrever é uma vitória contra a morte, quando o teclado responde. Quando o teclado não responde, você morre. Você morre e ressuscita na hora que ele responde. Esse livro, ele teve momentos aí que eu chorei quando eu escrevia. Tinha uma amiga minha que era advogada e ela estava aposentada e eu ainda estava na máquina de escrever. E ela no computador, já avançada. E ela disse assim para mim, Torres, ela me chamava Torres,
chama até hoje. Torres, me dá esses teus textos para eu ir formatando no computador para você mandar para a editora já. Já, você tem que se entrar no mundo moderno, você está muito atrasado, cara. Né? Aí eu disse, tá bom. Eu fui fazendo e mandando. Aí ela me telefonava, apavorada, dizia assim, pô, você tem um irmão que se matou e nunca me contou? Aí, Vera, não, esse é um personagem, que é o personagem do Essa Terra, não está lembrado? É o personagem que eu fui resgatar e tal. Aí, depois ela ligava e dizia, e o teu pai, vai beber ou não vai? Aí, Vera, não é meu pai, pera. Aí, depois dizia, que coisa boa que aconteceu com tua mãe. Eu disse, o que aconteceu com minha mãe? Ela estava doida e ficou boa. Ela achou que era novela, mas para ela era um capítulo. Não, achava que era tudo de verdade. Aí chegou uma hora que ela falou assim, e essa tua tia Anitta? Eu disse, não fala dessa porque eu chorei. Eu chorei. Não, mas não é nenhuma minha tia. Mas agora de que você está falando, eu estou achando que ela é minha tia mesmo e que eu não inventei nada, que ela quer essa aí. Esses meus livros escritos na primeira pessoa, eu tento me plasmar nesse narrador. E aí fundir, como se eu e ele fossem a mesma coisa. E às vezes eu sofro. Aí sim. Às vezes eu sofro com a situação que eu estou descrevendo. Por exemplo, o cara que se mata, que foi... Eu escrevi aqui em São Paulo. Eu comecei o Essa Terra aqui em São Paulo. Trabalhava na Alcântara Machado, Publicidade, Pericinoto, Almap. Era no 14º andar, na Avenida Paulista. Eu morava na Alameda Sarutaiá, e 4 quadras para o emprego, ia a pé, voltava na hora do almoço para almoçar em casa, era uma maravilha. E eu comecei a escrever lá na UMAP. Eu nunca escrevia em agência de propaganda, porque eu sabia que a agência de propaganda, com toda a aura de liberdade, criatividade, a agência de propaganda é um trem estreitamente vigiado. Né? Eu sabia que tinha sempre as mutucas em cima do escritor. Então, eu era muito CDF, chegava antes de todo mundo, não enforcava feriado, tudo. Mas um dia eu não aguentei. Eram as obras do metrô na Paulista, e lá em cima estava duro de fazer. Eu trabalhava com contas pequenininhas assim. Volkswagen do Brasil, Gillette do Brasil, Anderson Clayton do Brasil, Danone do Brasil, Mercedes-Benz do Brasil. Eram essas continhas com as quais eu trabalhava. E eu gostava muito de trabalhar para a Volkswagen. Era um redator legal da Volkswagen e nunca dirigia um automóvel. Né? Quer dizer, aí entra o lado do ficcionista também nessa parada. Né? Eu sei que eu comecei aquele romance lá, bati um diálogo assim, se estiver vivo, um dia ele aparece. Foi o que eu sempre disse. O que foi que o senhor disse? Era uma voz. Aí eu vou buscar um personagem de São Paulo que volta e se mata 4 semanas depois. Porque ele chega e todo mundo quer que ele abra a mala para ele ver, para o povo ver a cor do dinheiro de São Paulo. E o cara não aguenta essa pressão. Ele chega com toda a pinta do herói que retorna, com sapato de 2 cores, eu estou com um aqui em homenagem a ele, né? Óculos Ray-Ban, dente de ouro, um relógio que brilha mais do que a luz do dia, terno de casimira, quente como um corno, né? Naquele sol desgraçado, o cara atravessa a praça como um monumento, né? E com raio de pilha, faladorzinho como um corno. Ele vai. Então, era o exemplo de que aquela terra podia gerar grandes homens. E o grande homem voltou para se matar. Que aí é a chave do romance. Porque quando eu estava escrevendo, eu voltei lá e tentei investigar, porque eu parti de um caso real do qual ninguém me contava a história. Até eu descobri que a negação do fato é que era o fato principal. Então houve um camarada, não nessa ordem de ficar 20 anos, voltar e se matar. Foi um camarada que
foi, veio, foi, veio, foi, veio. E depois eu soube que, depois que eu publiquei o livro, muitos outros se mataram. E uma vez eu cheguei lá, um ex-colega de escola falou, que bom que você apareceu, que eu estou há muitos anos à sua espera. Eu disse, por quê? Para te contar umas histórias para você escrever outro livro daquele. Ele tinha sido da polícia e tinha acompanhado muitos casos de suicídio. E disse que muita gente que voltava de São Paulo se matava. E aí eu descobri o seguinte, que descobri nada, achei que era isso e embarquei nessa viagem de ver o seguinte, que se ninguém queria me contar nada, era porque o camarada que saiu, voltou e se matou, havia matado o sonho do lugar, porque o sonho do lugar era partir. Para o escritor do século XIX, o mundo era tão estável, né? Ele percebia as mudanças, mas eram mudanças tão lentas. Né? A mudança, qual era a grande mudança? O adultério. O adultério gerou, assim, Madame Bovary gerou Ana Karenina, um livro de 800, acabei de ler agora, a tradução do meu querido amigo Rubens Figueiredo, que ganhou o prêmio de São Paulo agora, com O Passageiro do Fim do Dia, romance publicado pela Companhia das Letras. Então, Ana Karenina é a história do adultério, que era a grande novidade do século XIX, a mulher. A mulher, quando ela começa a se afirmar, é traindo o marido. Ela começa a se afirmar traindo o marido. E dava grandes romances. Mas parecia que os romancistas tinham um controle da sociedade, tinham um controle, uma percepção muito clara do que é que estava mudando, aquilo que ia na alma humana, que estava fazendo o mundo mudar. Eu me tornei escritor. Primeiro, eu fui para jornal e publicidade porque eu queria ser um escritor. E tanto o jornal e a publicidade foram minhas escolas, foram o campo de treino, né? O campo de treino total. E aí, depois, eu concluo o seguinte, que eu fui para a escrita ficcional por incapacidade de escrever um poema e incapacidade de tocar um instrumento. Sabe, quando o Caetano Veloso cantou aquele negócio, como é bom poder tocar um instrumento, eu digo, pô, esse cara me arrasou. Né? Esse cara... Que arrasou. Há um escritor francês chamado Boris Vian, eles pronunciam Boris Vian. Tem um livro que foi publicado no Brasil, que na França vendeu milhões, A Espuma dos Dias é o nome do romance. O Boris Vian tem uma cena num livro chamado A Rive Gauche, de um americano, sobre a Paris dos anos 30, 40, 50, 60, do pós-guerra, dos dois pós-guerra e do entre-guerras, né? E toda Paris vista do ponto de vista dos cafés. E ver Paris do ponto de vista dos cafés é ver Paris do ponto de vista dos escritores, dos artistas plásticos, dos poetas, etc. E tem uma cena nesse livro, que é no Café de Flore, o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir com o Boris Vian. E o Boris Vian com um trompete dele sobre a mesa. Aí eu disse assim, que droga, por que eu não cheguei lá naquela hora para ver para onde o cara ia? Porque ele se levanta e vai tocar em algum lugar, para eu ir atrás dele, ver em que cave ele ia, e eu sentar e ficar escutando. Aí, uma vez estou fazendo uma conferência em Paris e eu digo isso. O cara que eu invejo mesmo é esse tal de Boris Vian. Porque o filho da mãe escreveu uma obra-prima chamada A Espuma dos Dias e ainda tocava trompete. Desagradável, né? E era compositor e bom. O cara era tão bom em tudo que morreu com 38 anos. O coração não aguentou. Plínio Marcos, paulista, meu amigo, ele tem um título que eu queria matá-lo por causa desse título, porque é o melhor título, é a melhor definição
É a melhor resposta que eu posso dar para a sua pergunta. Eu vou responder com o título do Plínio Marcos, que é Viagem de um Imbecil até o Entendimento. Eu acho que quando eu escrevo, eu sou esse imbecil em busca de entendimento. Né? Quer dizer, a gente escreve para se expressar, para dizer alguma coisa, escreve porque algo te faz falta. Eu sinto isso, quer dizer, começa do meu encantamento com as palavras, desde quando minha mãe me ensinou as primeiras letras, o ABC, o A, o B, e eu percebi, é uma imagem de infância muito forte, descobri que cada letra tinha um nome, uma personalidade própria, né? Um desenho que dava uma personalidade, e aquilo foi um encantamento tão grande que tudo vem daí. Aí chega uma professora que me bota para recitar Castro Alves, tremendo, né? Auriverde, penão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, as divinas promessas da esperança. Tremendo assim, ia cair, mas quando olha aquele povão na rua, na praça, empoeirada, chorando. O povão que não sabia o que era Auriverde, que não sabia o que era pendão da esperança, porque pendão era de milho, e muito menos o que é um estandarte, mas estava fascinado, comovido mesmo, às lágrimas, com aquele menino da roça que tinha sido capaz de ter decorado aquelas palavras bonitas. Né? Então, é claro, essa coisa. Aí entra o problema também do narcisismo, né? Quer dizer, você, já na infância, ser alimentado com essa carga narcísica tão forte, desse choro do povo na tua frente. Quer dizer, esse negócio do escrever, a redação do Castro Alves, ali virou minha, né? Virou minha, era a minha redação para aquele povo. Né? Porque eu não cheguei lá dizendo, vou ler do Castro Alves, não. Fui ler o poema, e aquele povão me aplaudia como se fosse meu. Né? Então, esses elementos também contam, a coisa narcísica de você saber que vai fazer isso vai agradar alguém. Né? Por exemplo, no meu tempo, hoje já não sei como é que se namora e tal, mas no meu tempo, tinha assim, um poeta horroroso chamado J.G. de Araújo Jorge, carioca. Né? Era acriano. Virou deputado, né? Não, acriano. Ele morava no Rio, mas era acriano. Ele tinha um livro assim, amo, com ponto de exclamação. Pelo amor de Deus. Sem reticências e sem exclamação. E aquele poema era ótimo para cantar a garota, porque chegava e dizia... o poema era horroroso, começava assim, né? Amo a poesia que escrevo e entusiasta declamo àqueles que, como eu, têm alegria de amar. Puxa, isso era uma bobagem, mas para aquele menino que estava lendo aquilo, era importante, porque servia de escada para chegar a um outro melhor. Porque através daí eu fui chegar a um Castro Alves, para depois chegar a um Gonçalves Dias, para até chegar a um Augusto dos Anjos, aí vai para chegar a um Vinícius de Moraes, que eu acho o grande poeta da transição entre o clássico e o moderno, entre o romântico e o moderno. Né? O Vinícius, e depois do Vinícius você embarca no Drummond, e vai chegando em João Cabral, daí a pouco está em Garcia Lorca, daí a pouco está em Fernando Pessoa, daí a pouco vai acabar em T.S. Eliot, creme de la creme da poesia. E tudo começa com essa coisa, dessa primeira relação com o público. Eu acho que o leitor ele se forma por degraus. Eu fui esse leitor. Por degraus, que vem lá de longe. Não tive, e sinto falta disso, não tive uma educação formal. Eu sou, assim, um apaixonado por Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges é um dos meus santos de cabeceira. Né? Tem um conto dele chamado O Fim, a história do negro que matou o Martim Fierro, que ela é obrigatória em todas as minhas oficinas. Eu já li mais de 100 vezes essa história. É um conto maravilhoso.
Porém, eu comecei a ler umas coisas dele que eu fiquei horrorizado, cara. Ele era racista mesmo, né? Ele era militarista, ele tinha uns negócios, porque o reacionarismo do Borges era tido meio como butade, uma coisa assim, meio de sacanagem dele. Mas quando você começa a ler certas coisas, aí eu fiquei horrorizado. Eu digo, poxa, e fiz isso, uma coisa de amor e ódio ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu achava um absurdo um escritor do tamanho do Borges pensar daquele jeito. Eu peguei o próprio título dele, A História Universal da Infâmia, que ele conta umas histórias fantásticas naquele livro, né? É um livrinho pequeno que eu descobri em Lisboa e nunca mais desgrudei. Até hoje eu tenho aquela tradução portuguesa comigo. Foi por isso. Eu lamento muito ter te desagradado, porque eu achava que estava fazendo isso uma coisa de um fã, né, que diz assim, ô, seu Borges, como é que você foi fazer isso? Né, ele ficar horrorizado com as brasileiras que foram visitadas só porque elas eram negras, quando a empregada falou que era negra. Como você deixou entrar? Ele falou, né? Quer dizer, isso não inventei, não. Isso está nos anais da história. Quer dizer, ou seja, como diz um amigo meu, nem todos os nossos amigos são príncipes. Né? Nem todos aqueles que nós admiramos são príncipes. Né? O meu primeiro romance se chama Um Cão Voando para a Lua. E ele foi escrito no Rio, mas no Rio, eu me lembrando de uma noite em São Paulo, na casa de uma amiga, por aqui, um bairro aqui, não, no Perdizes, na casa de uma amiga, e era uma noite de um nevoeiro, uma noite de breu sem luar, né? E a gente, um litro de uísque e o Miles Davis tocando My Funny Valentine. E ela ouvia e dizia, parece um cão voando para a lua. E eu dizia para ela, não, parece um boi berrando para o sol. E quando eu fui escrever o meu primeiro livro, e era um livro que estava entalado, nunca saía, começava, e um dia saiu. Saiu o livro. Fui visitar um diretor de arte, meu amigo, que estava internado, e aquilo foi um choque tão grande que eu cheguei em casa e comecei a escrever, que era a ideia de um louco batendo papo consigo mesmo. Era um conto, a ideia de um conto. De repente, o negócio andou. E aí me veio a imagem daquele trompete, aquela noite em São Paulo, aquela coisa, um cão voando para a lua, e ficou o título. E por que um cão voando para a lua? Na minha cabeça, na hora de escrever, o Miles Davis tocava assim, uma música terna, melosa, americana, que o Frank Sinatra nos fez dançar muito. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile. Só que o Miles Davis fazia daquilo um grito lancinante, uma coisa assim, tão densa, né? Da 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 da. Eles sustentam a nota no ar durante tanto tempo que aí me veio essa imagem do cão voando para a lua. E quando saiu o livro, eu dei uma entrevista na Rádio MEC no Rio, e eu chego no prédio da Alcântara Machado, no Rio, antes de ser transferido para São Paulo, e o porteiro disse, seu Antônio, eu vi sua entrevista, eu estou interessado em ler o seu livro, o porteiro do prédio. E eu disse, por quê? Ele disse, por causa do título, Um Cão Voando para a Lua. Aí eu fiquei esperando ele dizer mais, ele disse, porque me pareceu alguém que deseja alguma coisa inexistente. Olha, isso um porteiro de edifício me falou. Um dia eu li na revista Playboy, era editada pelo Fernando Pessoa Ferreira,
que era um amigo meu, poeta, bom poeta. Ele publicou uma entrevista, uma matéria do Gabriel Garcia Marques, que ele fez em Angola quando o Agostinho Neto assumiu o poder. Ele começa assim, olha, é a maior aula de redação que eu já tive na minha vida. Ele começa assim: não havia uma única caixa de fósforo em Luanda na semana passada. Bom, não precisa dizer mais nada. É a grande observação. Onde é que ele pegou toda a história da revolução que eles fizeram? Quer dizer, começava com uma grande crise econômica, né? Quer dizer, não havia não precisava fazer tratado, não precisava fazer nada, não precisava descrever. Essa observação. Pronto. Aí, outra coisa da observação. Ele vai jantar com Agostinho Neto, tarde, porque o presidente estava cheio de problemas, etc. O convida para jantar num casarão que só tinha o garçom, os dois e um gato. E ele observa que capricharam nos camarões, eram os camarões tão imensos, enormes, maravilhosos. Assim, ele arregalava os olhos para aqueles camarões. E os dois conversando. Daí a pouco, o gato pula em cima do prato do Garcia Marques e pega o melhor camarão e leva. O Agostinho Neto, fingindo não ter percebido nada, troca os pratos e continua conversando, olhando no olho dele. Essa é que é a grande observação. Aí é que está a observação do Garcia Marques sobre esse gesto do Agostinho. Né? Quer dizer, ele troca como se nada tivesse acontecido e a conversa rola. Né? Coisas assim, eu guardo muito começos de textos. Anúncios. Tinha um redator americano do qual eu traduzia tudo, que eu era fã dele, chamado Ron Rosenfeld, da DDB. Era fantástico esse redator. Mas tinha aqui em São Paulo, eu trabalhei com um redator chamado Rui Inhelli. Era um dos caras mais brilhantes que eu conheci na minha vida. Só para vocês terem uma ideia de um anúncio que ele fez para uma marca de torneira. O layout era o seguinte, a imagem era uma torneira, sabe aquela torneira que está pingando e o nego enrola com um pano para segurar? Era isso. A foto era essa. E o título? Preste atenção, meninos, olha o título. Você conhece? Ping. A história? Ping, ping. Do homem? Ping, ping, ping. Que ficou doido? Ping, ping. Por causa do ping, ping da torneira? É um saque de gênio. É um anúncio assim. Esse anúncio ganhou todos os prêmios naquele ano. Foi assim uma coisa de louco, né? No mais, é lembrar um redator de propaganda que foi um amigo de toda a vida, português, que era um poeta extraordinário, chamado Alexandre O'Neill. No Sobre Pessoas tem lá, talvez seja a melhor coisa que eu escrevi nesse livro, com certeza é a melhor, porque eu não foi coisa para jornal, eu escrevi para o livro, é inédito, que chama Relações Transatlânticas, em homenagem ao poeta português Alexandre O'Neill, quer dizer, um poeta bestial, par, primo de Santo Antônio, porque ele era Bulhões, que nem o Santo Antônio, né? E neto de irlandês, por causa desse O'Neill. E ele era redator de propaganda. Quando eu cheguei lá, eu fiquei desempregado, ele me levou para morar na casa dele e me disse, pá, não precisas arranjar emprego. Eu disse, por quê? Disse, vou te trancar pão e água e tu vais escrever. Né? Sabe, foi uma coisa assim. Eu disse, e por que você sabe que eu quero escrever? Ele disse, por que chegaste aqui falando de Scott Fitzgerald? Foi genial isso. Né? Aí o O'Neill, eu guardo 2 versos dele, que eu dedico a vocês, dedico essa noite. Folha de terra ou papel, tudo é viver e escrever. Muitíssimo obrigado.